A Austrália gera 90 bilhões de dólares, alimentando o mundo, mas enfrenta um colapso invisível. O seu solo está a transformar-se em pó vermelho. A cada ano, 4 milhões de hectares de terra fértil morrem, levados pelo vento. Quando a tecnologia moderna falhou, a salvação veio de onde ninguém esperava, de montanhas de lixo a apodrecer nas quintas. Como é que a lã suja, considerada um fardo inútil, se tornou o único escudo capaz de impedir que um continente inteiro se transforme num deserto absoluto? Bem-vindos ao vasto continente australiano. Imaginem uma terra que se estende por mais de 427 milhões de hectares. É uma escala difícil de conceber. Durante gerações, este foi o celeiro do Hemisfério Sul, uma máquina agrícola colossal que nunca parava. Mas se olharem para além do horizonte verde, verão as cicatrizes de uma guerra silenciosa. A Terra está a perder a batalha. A Austrália enfrenta um paradoxo brutal. É uma superpotência agrícola que está, literalmente, a perder o chão debaixo dos pés. Décadas de agricultura intensiva extraíram um preço terrível. O solo, que levou milênios a formar-se, perdeu mais de 60% da sua matéria orgânica. Em regiões críticas como Nova Gales do Sul, a vitalidade da terra caiu drasticamente em apenas 14 anos. O carbono orgânico, o combustível que mantém a terra viva, desapareceu. Sem ele, o solo perde a sua cola natural. Deixa de ser uma esponja rica e torna-se poeira solta e estéril. E quando a seca chega, o cenário torna-se apocalíptico. O vento não transporta apenas areia, ele arranca o futuro da nação. Em algumas áreas, tempestades de poeira removem até 1,8 toneladas de solo por hectare, todos os anos. Imaginem caminhões invisíveis a carregar a fertilidade da terra e a despejá-la no oceano, dia após dia. 6 milhões de hectares estão agora na zona vermelha, classificados com risco extremo de erosão. Outros 3,2 milhões estão a colapsar sob a degradação da água. Esta não é apenas uma crise ecológica, é uma tragédia humana. Em Queensland, famílias que cultivaram a mesma terra por gerações estão a abandonar as suas casas. O solo rachou, secou e morreu. Já não consegue segurar uma gota de água. A infraestrutura agrícola, que vale bilhões, treme sobre fundações que se desfazem em pó. O país precisava, desesperadamente, de um milagre para estancar esta hemorragia. Mas, ironicamente, enquanto a terra morria de fome, outra indústria nacional estava a afogar-se no seu próprio excesso. Afastem o olhar da terra seca e olhem para os celeiros. Aqui reside a segunda parte desta tempestade perfeita, a indústria da lã. Outrora, a Austrália era o reino da lã, onde a ovelha merino era sinônimo de ouro branco. As exportações ultrapassavam os 4 bilhões de dólares anuais, mas o mercado global mudou, a procura caiu, os preços da lã bruta colapsaram. O que antes era um símbolo de riqueza tornou-se um pesadelo logístico. As previsões para 2024 mostram uma queda de produção de 12%. Fábricas fecharam, rotas de comércio pararam. Mas as ovelhas não pararam de produzir lã. O resultado é uma acumulação grotesca de resíduos. Todos os anos, cerca de 200 mil toneladas de lã de baixa qualidade acumulam-se nas quintas australianas. Esta não é a lã fina que vestimos, é lã suja, curta, cheia de detritos. É lixo. Para os agricultores, livrar-se disto é um custo insuportável. Eles não podem queimá-la facilmente e não podem enterrá-la em qualquer lugar. Então ela fica lá. Pilhas gigantescas de material fibroso a apodrecer ao sol e à chuva. Se deixada sozinha, a lã é teimosa. Pode levar de 3 a 5 anos para se decompor naturalmente. Imaginem o cheiro, o peso, o desperdício. Enquanto o solo a poucos metros de distância clama por nutrientes e estrutura, estas montanhas de proteínas complexas são tratadas como um fardo tóxico. Era um ciclo de perdas. Perda de dinheiro para armazenar o lixo e perda de terra fértil devido à erosão. Parecia não haver ligação entre os dois problemas. Até que alguém decidiu olhar não para a pilha de lixo, mas para a estrutura microscópica de uma única fibra.
A viragem do jogo não aconteceu com maquinaria pesada, mas num laboratório silencioso. Os cientistas começaram a analisar a lã residual, não como têxtil, mas como material biológico. O que encontraram sob o microscópio foi uma obra-prima de engenharia natural. Cada fio de lã é coberto por escamas de queratina, sobrepostas como telhas num telhado. Mas, ao contrário de um telhado que repele água, estas escamas funcionam como portões inteligentes. Elas permitem que a fibra absorva umidade, muita umidade. A lã consegue reter entre 1,5 a 2 vezes o seu próprio peso em água, mas faz mais do que isso, ela incha. Esta foi a revelação. Quando a lã incha, ela muda fisicamente de forma. No solo, isto cria algo vital: espaço, bolsões de ar microscópicos. A terra compactada e sufocada da Austrália precisava desesperadamente de respirar. A lã oferecia uma maneira de bombear oxigênio para o subsolo, sem a necessidade de arados mecânicos pesados que destroem a estrutura da terra. Os testes iniciais em Nova Gales do Sul foram nada menos que chocantes. Os investigadores espalharam uma camada fina desta lã inútil sobre o solo degradado. Os sensores começaram a registrar dados que pareciam impossíveis. A evaporação da superfície, o grande inimigo num clima árido, caiu 35%. A água, em vez de vaporizar para a atmosfera quente, ficou presa no solo, guardada pelas fibras de lã. Mas o verdadeiro milagre foi biológico. Onde havia lã, a vida regressou. A densidade de micróbios no solo, os arquitetos invisíveis da fertilidade, explodiu entre 30% a 50% em apenas alguns meses. A lã não estava apenas a segurar água, estava a alimentar um ecossistema. Em campos de teste em Queensland, terras que pareciam betão vermelho começaram a suavizar, tornaram-se friáveis. A cor mudou. A vida voltou. No entanto, havia um problema prático. Não se pode simplesmente atirar lã bruta para um campo e esperar resultados uniformes. Ela emaranha-se, voa com o vento e entope máquinas. Para escalar esta solução, a natureza precisava de ser domada pela indústria. Aqui entramos na fase de industrialização da solução. Para transformar o lixo em ouro agrícola, foi necessário criar uma nova linha de produção. A lã suja e emaranhada é recolhida e lançada em trituradores industriais poderosos. Lâminas de aço de alta resistência rasgam as fibras, reduzindo montanhas de resíduos a um pó grosso e uniforme. Mas o segredo está na pressão. Este material triturado é forçado através de matrizes de aço, sob imensa pressão e calor. O resultado não é um tecido, mas um pellet, um grânulo duro, denso e seco. Nasceu o pellet de lã. Não se deixem enganar pelo tamanho pequeno. Cada um destes grânulos é uma bateria biológica de água. Quando enterrado no solo seco, ele fica dormente. Mas assim que a chuva cai, ou a irrigação é ligada, o pellet desperta. Ele expande-se, absorvendo água avidamente, guardando-a no seu núcleo de queratina. Quando o sol escaldante da Austrália seca a terra ao redor, o pellet faz o oposto, liberta a água lentamente, gota a gota, diretamente para as raízes das plantas. Isto muda tudo. A retenção de umidade no solo aumenta entre 25% a 40%. Para um agricultor, isto significa que pode regar menos vezes, poupando recursos preciosos. Além disso, à medida que o pellet se decompõe ao longo de meses, ele liberta nitrogênio, enxofre e carbono. Não é um químico sintético que queima as raízes. É nutrição lenta e constante. A transformação econômica é tão impressionante quanto a biológica. De repente, aquele lixo que custava dinheiro para ser removido tem valor. De 1 tonelada de lã residual, as fábricas produzem 900 kg de pellets de alta performance. O valor de mercado deste produto é 3 vezes superior ao da lã bruta original. Em Victoria, a corrida ao ouro recomeçou. Mais de 40 startups surgiram num ano. A maquinaria ruge, transformando o desperdício em vida. Mas esta revolução não parou na fronteira australiana. Ela atravessou o oceano e encontrou um novo propósito inesperado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a tecnologia encontrou uma simbiose ainda mais futurista. No Texas e na Califórnia, a transição energética está a cobrir o deserto com milhões de painéis solares. São campos de vidro e silício que se estendem até onde a vista alcança. Mas estas centrais elétricas têm um inimigo natural:
A erva. Se a vegetação crescer demasiado, bloqueia o sol e reduz a produção de energia. A solução antiga era brutal. Equipas de homens com cortadores de relva a gasolina e herbicidas químicos. Era caro, perigoso para os painéis e ecologicamente desastroso. Pedras voavam e partiam o vidro. A poeira cobria os sensores. Foi então que alguém teve uma ideia brilhante: substituir as máquinas por ovelhas. Nasceu o Solar Grazing, ou pastoreio solar. E os números provam que a natureza é a melhor engenheira. As ovelhas são cortadores de relva, autônomos de alta precisão. Elas navegam por baixo das estruturas metálicas sem cortar fios, sem levantar pedras e sem emitir gases de escape. O impacto é massivo. As quintas solares que adotaram as ovelhas reduziram o uso de fertilizantes e herbicidas químicos em 70%. Os custos de manutenção caíram para metade, mas há um benefício oculto: a sombra. Os painéis solares protegem as ovelhas do sol abrasador e protegem também o solo. A erva protegida da evaporação direta cresce 2 a 3 vezes mais rápido. As ovelhas comem a erva, transformam-na em estrume, fertilizam o solo e mantêm o ciclo vivo. O solo sob os painéis, em vez de se tornar um terreno baldio estéril, está a recuperar a sua biodiversidade. Surgiu uma nova profissão: equipas de pastoreio profissional. Estes especialistas usam software para mapear o movimento dos rebanhos, garantindo que cada metro quadrado da central solar é cortado pelas ovelhas na altura certa. É a fusão perfeita entre a alta tecnologia energética e a agricultura ancestral. A história da lã é uma lição de humildade para a engenharia moderna. Procurávamos soluções complexas para salvar o solo, mas a resposta estava a apodrecer nos nossos quintais. De um continente australiano à beira da exaustão até aos campos solares de alta tecnologia do Texas, um material considerado lixo tornou-se o guardião da terra. Hoje, esses pellets de lã e esses rebanhos não estão apenas a produzir fibra ou carne. Eles estão a construir um escudo contra a seca. Estão a provar que, num mundo de recursos finitos, o conceito de lixo é apenas uma falha de imaginação. Talvez a chave para sobrevivermos às mudanças climáticas não seja construir máquinas maiores, mas sim aprender a usar as ferramentas microscópicas que a natureza aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. O velo que protege a ovelha do frio é agora a armadura que protege o nosso planeta do calor. Desde o momento em que os primeiros exploradores pisaram na América do Norte, o solo agrícola do continente tem desaparecido a uma velocidade assustadora, de 0,07 polegadas por ano. Parece um número pequeno? Pense novamente. Nessa velocidade, em apenas 30 anos, uma superpotência global terá apenas 5% de sua terra fértil restante. Estamos falando de um colapso total. A tecnologia moderna falhou em parar esse relógio, mas a solução definitiva pesa 1 tonelada e quase foi extinta pela humanidade. Como uma besta antiga conseguiu, em apenas 10 anos, realizar uma obra de engenharia que máquinas não conseguiram em um século. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão, sob nossos pés, não como terra suja, mas como uma infraestrutura crítica que está desmoronando. A perda anual de solo fértil nos Estados Unidos não é apenas uma estatística ecológica, é uma falha estrutural na base de toda a economia alimentar do mundo. Imagine um arranha-céu onde as fundações são raspadas, milímetro por milímetro, todos os dias. É isso que está acontecendo agora. Se continuarmos nesse ritmo, em 3 décadas, a vasta e rica paisagem americana será reduzida a uma casca estéril, incapaz de sustentar plantações ou vida. A história já nos deu um aviso brutal e inesquecível. Na década de 1930, durante o infame evento conhecido como Dust Bowl, a natureza cobrou seu preço. Ventos furiosos levantaram centenas de milhões de toneladas de solo precioso, criando tempestades negras que apagaram o sol e sopraram a riqueza da terra até o Oceano Atlântico. Hoje, os dados mostram que estamos caminhando para um desastre ainda maior. As fazendas industriais modernas, com seus arados de aço e monoculturas infinitas, destruíram as redes invisíveis de vida que mantinham o solo unido.
A terra tornou-se compactada como concreto, morta por dentro e incapaz de beber a água da chuva. O sistema de suporte de vida do continente foi desligado. E enquanto engenheiros tentavam consertar isso com química e máquinas pesadas, a degradação apenas acelerava. Foi nesse cenário de emergência que surgiu uma ideia radical. E se a máquina necessária para consertar o continente não tivesse sido construída por mãos humanas, mas pela própria evolução? Essa máquina biológica era o bisão americano. Mas esqueça a imagem de um animal pastando calmamente. Pense neles como uma força geofísica colossal. Antes da intervenção industrial humana, dezenas de milhões desses tanques de carne e músculo moviam-se através da América como uma maré viva. Cientistas chamavam essa massa em movimento de Grande Cinturão de Bisões. Era uma operação logística perfeita que se estendia do Canadá ao Texas. Eles eram o motor que fazia o ecossistema funcionar. Mas com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essa engrenagem vital foi intencionalmente destruída. Foi um desmantelamento sistemático. Em menos de 100 anos, a população de bisões despencou de 60 milhões de cabeças para apenas 325 sobreviventes. Não foi apenas caça, foi uma guerra de recursos. Eliminar o bisão era uma estratégia para quebrar a economia das populações indígenas e limpar o terreno para a expansão. Com a remoção dessa peça central, a pradaria parou de funcionar. O ciclo de nutrientes quebrou. A aeração do solo cessou. A diversidade biológica entrou em colapso. Onde antes havia um oceano de grama verde e vibrante, restou uma paisagem estática, dominada por gado doméstico lento e cercas de arame farpado. O deserto começou a ganhar terreno. A natureza havia perdido seu gerente de operações. Foi necessário chegar à beira da exaustão total para que no início do século XXI, alguns ecologistas ousassem propor o impensável: devolver os gigantes ao seu posto de trabalho. Mas não em campos verdes e fáceis. O teste seria em uma zona morta. O projeto era uma aposta de alto risco. O plano consistia em soltar um rebanho de bisões em terras que já eram consideradas perdidas, solo seco, rachado, duro como pedra, onde nem a grama mais resistente conseguia crescer. O investimento ultrapassava a marca de 10 milhões de dólares. 250 cientistas e especialistas colocaram seus empregos em jogo. A lógica dizia que os animais morreriam de fome. Mas assim que os caminhões de transporte abriram suas portas e as bestas de 1 tonelada pisaram naquele deserto, o caos se instalou. O rebanho desapareceu. Drones de alta tecnologia, sistemas de rastreamento por satélite e helicópteros varreram a área, mas as telas estavam vazias. O pânico tomou conta da sala de controle. O medo era real. Será que o rebanho tinha escapado? Será que tinham morrido em alguma ravina escondida? O projeto parecia destinado a ser um fracasso milionário. Mas dias depois, a verdade veio à tona e era desconcertante. Os bisões não tinham fugido. Eles tinham migrado intencionalmente para os terrenos mais altos e áridos da região, lugares onde a comida era ainda mais escassa. Ninguém conseguia entender por que um animal faminto iria para o lugar com menos comida. Parecia suicídio, mas o que os cientistas interpretaram como erro era, na verdade, a ativação de um protocolo de sobrevivência antigo. Os bisões não pensam como gado. Eles possuem um instinto refinado por eras de gelo e secas. O desaparecimento deles não foi uma fuga, foi o início do turno de trabalho. Eles estavam se posicionando estrategicamente. O que parecia desordem era a primeira etapa de uma engenharia complexa que os humanos haviam esquecido como ler. Quando finalmente conseguimos observar o que eles estavam fazendo, ficou claro que o bisão não é apenas um herbívoro. Ele é uma peça de maquinaria pesada, projetada para terraplanagem e fertilização. Vamos analisar a mecânica disso. Diferente do gado doméstico, que fica parado mastigando e compactando o solo com seu peso estático até transformá-lo em uma laje impermeável, o bisão é uma máquina de movimento perpétuo. Eles nunca param. Cada passo de seus cascos afiados e pesados atua como um aereador industrial, quebrando a crosta dura da superfície. Imagine milhões de pequenos martelos hidráulicos perfurando o concreto do deserto dia após dia.
Essas fissuras que eles abrem são vitais. Elas permitem que a água da chuva penetre profundamente na terra, recarregando os lençóis freáticos, em vez de escorrer inutilmente pela superfície e causar enchentes. Mas a engenharia continua. O sistema de fertilização é igualmente impressionante. Cada rastro de esterco deixado pelo rebanho em movimento funciona como uma injeção de precisão de nitrogênio, fósforo e potássio. Eles não despejam tudo em um lugar só, como o gado faz ao redor de um coxo. Eles distribuem a riqueza química por quilômetros. E talvez a ferramenta mais estranha e genial seja o próprio corpo do animal. Bisões adoram rolar na terra. Quando um gigante de 900 quilos se joga no chão e rola para limpar a pele, ele cria uma depressão no solo, uma espécie de bacia rasa. Parece apenas um buraco, mas na verdade é um reservatório de água. Quando chove, essas piscinas de bisão seguram a água por dias. Elas se tornam microberçários perfeitos, capturando sementes trazidas pelo vento. Enquanto o gado destrói a estrutura da terra, o bisão a reconstrói fisicamente, criando uma paisagem desenhada para capturar recursos e gerar vida. Essas pequenas ações mecânicas, um passo, uma rolada, um rastro de fertilizante, parecem insignificantes isoladamente, mas multiplique isso por milhares de animais e por 10 anos de operação contínua. O efeito é exponencial. Uma década após o início do experimento, os drones sobrevoaram a mesma área, que antes era um deserto rachado. As imagens que eles enviaram de volta deixaram a comunidade científica sem palavras. A zona morta havia desaparecido. Em seu lugar, havia um mar de grama verde, densa e alta. Os números confirmaram o milagre visual. Nas áreas patrulhadas pelos bisões, a diversidade de espécies de plantas explodiu, aumentando em 86%. Para comparação, áreas vizinhas geridas com gado tradicional viram um aumento pífio de apenas 30%. A física do solo havia mudado fundamentalmente. A capacidade da terra de segurar a umidade depois de uma chuva aumentou entre 25% e 40%. A erosão, aquele câncer que estava devorando o continente, foi cortada quase pela metade. E com a flora veio a fauna. Foi como se um sinal de rádio tivesse sido ligado, chamando a vida de volta. Pássaros que não cantavam naquela região há 30 anos retornaram. Raposas, coiotes e linces reapareceram, caçando na grama alta. Riachos que costumavam secar no verão, agora corriam com água cristalina o ano todo. O ecossistema não foi apenas consertado, ele foi reiniciado. A presença do bisão atuou como a chave de ignição de um motor complexo que estava desligado há um século. Eles provaram que a natureza tem uma tecnologia superior a qualquer máquina que possamos construir. No entanto, mesmo com essa vitória esmagadora da biologia sobre a tecnologia, enfrentamos hoje uma ironia amarga. Descobrimos a cura para a Terra. Temos a máquina perfeita para salvar o continente, mas nos recusamos a usá-la em sua capacidade total. A barreira agora não é científica, é econômica. Atualmente, 95% de todos os bisões na América do Norte não vivem como engenheiros selvagens, mas como produtos em uma linha de montagem de carne. O mercado de carne de bisão tornou-se uma indústria poderosa, movimentando mais de 350 milhões de dólares por ano. A demanda cresce a cada dia, impulsionada pela fama de ser uma carne saudável e rica em proteínas. Por causa disso, esses animais magníficos são mantidos atrás de cercas, criados como gado comum, impedidos de realizar as grandes migrações que curam a terra. Apenas 5% da população total de bisões vive verdadeiramente livre para trabalhar como engenheiros ecológicos. Temos a prova concreta de que um único rebanho livre pode transformar um deserto em um jardim, mas a lógica do lucro nos faz trancar a solução em currais apertados. Transformamos o salvador do solo em um hambúrguer gourmet. Estamos limitando drasticamente o alcance da única força capaz de reverter o relógio da destruição ambiental, justamente quando mais precisamos dela.
A história do retorno do bisão é uma lição de humildade que deve ecoar em cada sala de diretoria e em cada laboratório do mundo. Durante séculos, tentamos dominar a Terra com aço frio, tratores gigantes e química sintética. Gastamos bilhões tentando forçar o solo a obedecer. Mas em apenas 10 anos, um único rebanho de animais primitivos fez o que toda a nossa engenharia de ponta não conseguiu. Eles transformaram poeira em vida, sem usar uma gota de petróleo, sem eletricidade e sem supervisão. A questão final não é se os bisões conseguem salvar a América de se tornar um deserto estéril em 30 anos. Os dados provam que eles conseguem. A verdadeira questão é se nós, humanos, teremos a coragem de derrubar as cercas. Teremos a ousadia de recuar, de perder o controle e deixar que milhões de toneladas de força bruta façam o trabalho para o qual foram desenhadas pela evolução. O verdadeiro poder da indústria, às vezes, está em saber quando desligar as máquinas e deixar a terra trabalhar por conta própria. O Canadá construiu o que é, sem dúvida, a artéria de asfalto mais monstruosa do planeta. Imagine uma estrada com 18, às vezes 20 faixas de largura, pulsando com 500 mil de veículos todos os dias. Mas este gigante não é um símbolo de triunfo, é um símbolo de paralisia. Ele queima 56 bilhões de dólares todos os anos em fumaça e tempo perdido. Para salvar a economia, os engenheiros propuseram um plano que parece saído de um filme de ficção: enterrar um rio de aço de 50 quilômetros de extensão bem debaixo da cidade. O custo? 130 bilhões de dólares. Será este o projeto que salvará a América do Norte ou a maior armadilha financeira da história? Para entender por que alguém consideraria gastar uma fortuna tão inimaginável, você precisa primeiro sentir o desespero que reina na superfície. A rodovia 401 não é apenas uma estrada, é a espinha dorsal de toda a economia canadense. Estendendo-se por 828 quilômetros, desde a ponte Ambassador, em Detroit, até a fronteira de Quebec, ela carrega o peso de uma nação. Quando foi inaugurada em 1953, era uma via modesta de 2 pistas, prometendo liberdade e velocidade, mas o progresso tem um apetite insaciável. Em apenas uma década, ela inchou para 12 pistas. Hoje, em Toronto, ela se expandiu para 18 ou 20 faixas, tornando-se um dos gargalos mais notórios de todo o continente norte-americano. O trecho entre Ranfort Drive e a rodovia 427 vê um volume de tráfego que supera as lendárias e caóticas autoestradas de Los Angeles e Atlanta. Estamos falando de 500 mil veículos, dia após dia, lutando por cada metro de asfalto. Imagine a cena na hora do rush. Um oceano de luzes de freio vermelhas, estendendo-se até onde a vista alcança, motores queimando combustível inutilmente, motoristas presos em gaiolas de metal. O custo dessa imobilidade é astronômico. Caminhões parados significam fábricas paradas. A região da Grande Toronto perde 44,7 bilhões de dólares canadenses anualmente apenas devido a esse congestionamento. Se olharmos para toda a província de Ontário, o número salta para 56,4 bilhões. 60% de todas as mercadorias que viajam por caminhão entre o Canadá e os Estados Unidos passam por aqui. Isso representa 2,7 bilhões de dólares em produtos diariamente. Um único acidente, um único caminhão tombado, pode paralisar linhas de montagem em Detroit e esvaziar prateleiras em Ontário. E há o custo humano e ambiental. Cada caminhão em marcha lenta emite quase 8 kg de dióxido de carbono por hora. E no trecho conhecido como Beco da Carnificina, entre Windsor e London, a neblina e a velocidade já causaram desastres horríveis, incluindo um engavetamento de 100 carros em fevereiro de 2025. Quando não há mais espaço para crescer para os lados, a única opção que resta é cavar fundo. Diante desse cenário apocalíptico, o governo de Ontário ressuscitou uma ideia que é tão ambiciosa quanto aterrorizante: construir um túnel contínuo de 50 quilômetros sob a cidade mais densamente povoada do país.
Não estamos falando de um simples buraco no chão. O plano técnico prevê uma estrutura que desafia a engenharia moderna. Imagine um complexo subterrâneo de 3 andares, um verdadeiro bolo de camadas feito de concreto reforçado e aço. Um nível seria dedicado exclusivamente ao tráfego que flui para o leste. Outro nível, isolado, levaria os veículos para o oeste. E o terceiro nível, talvez o mais crucial, seria reservado para o peso pesado, caminhões de carga e transporte público. A ideia é conectar Brampton e Mississauga, no oeste, a Markham e Scarborough, no leste, criando uma via expressa que ignora completamente o caos da superfície. O primeiro-ministro Doug Ford já colocou este projeto na lista de prioridades nacionais, buscando aprovações ambientais aceleradas. Para realizar essa façanha, seriam necessárias máquinas perfuradoras de túneis, as TBMs, verdadeiros vermes mecânicos de centenas de toneladas, que mastigam rocha sólida e deixam para trás um tubo de concreto acabado. Mas desenhar isso em um plano digital é fácil. A realidade física de perfurar sob arranha-céus, bairros residenciais antigos e infraestrutura existente é um pesadelo logístico. Estamos falando de uma cirurgia invasiva no coração geológico de uma metrópole viva, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Para compreender a verdadeira escala do desafio, precisamos olhar para além das fronteiras do Canadá. A história da engenharia global está repleta de lições duras sobre túneis. O Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França, tem uma extensão semelhante de 50 quilômetros. Mas há uma diferença crucial. Ele transporta apenas trens elétricos. Mesmo assim, para garantir a segurança, foi necessário construir 3 tubos separados para ventilação e evacuação. Agora, imagine um túnel rodoviário dessa extensão, cheio de carros e caminhões emitindo calor e gases de escape. A necessidade de sistemas de ventilação seria monumental. Como você troca o ar de 50 quilômetros de subsolo sem criar chaminés tóxicas em toda a cidade? Olhemos para o Japão, uma nação conhecida por sua proeza técnica. O túnel Yamachi em Tóquio tem apenas 18 quilômetros, menos da metade do que Toronto propõe. Ainda assim, os engenheiros japoneses levaram mais de 20 anos para concluí-lo. Se o Japão precisou de 2 décadas para 18 quilômetros, quanto tempo Toronto levará para 50? Na Austrália, o túnel North Connex de Sydney, com apenas 9 quilômetros, exigiu torres de exaustão enormes para dissipar a poluição, gerando protestos dos moradores. Na Índia, o túnel Zojila requer saídas de emergência a cada 250 metros. Aplicar esses padrões de segurança sobre Toronto significaria construir milhares de poços de acesso, sistemas de supressão de incêndio e salas de pânico subterrâneas. A densidade de tecnologia necessária para manter as pessoas vivas e seguras a 30 metros de profundidade é algo que raramente foi tentado nessa escala em um túnel rodoviário urbano. Essa complexidade técnica nos leva diretamente ao aspecto mais chocante de todo o projeto: o preço. Projetos de túneis têm uma reputação notória de estourar orçamentos. Em Ottawa, um estudo para um túnel minúsculo de 3 quilômetros custou milhões e o projeto explodiu para 2 bilhões antes de ser cancelado. Em Seattle, o túnel SR-99, de apenas 3 quilômetros, custou 3,3 bilhões de dólares e sofreu anos de atrasos quando a máquina perfuradora quebrou no subsolo. Agora, aplique essa matemática ao monstro de Toronto. As estimativas iniciais mais conservadoras sugerem que apenas 10 quilômetros custariam 1,7 bilhões de dólares. Quando você extrapola isso para a extensão total de 50 quilômetros e adiciona a complexidade dos 3 níveis, o custo total estimado atinge a marca vertiginosa de 90 bilhões de dólares americanos. Se incluírem linhas ferroviárias como prometido, a conta pode subir para 130 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é comparável a todo o orçamento anual de defesa do Canadá. É dinheiro suficiente para construir mais de 100 hospitais de última geração. E o tempo? Especialistas preveem que, no melhor cenário, a construção levaria de 15 a 20 anos. Estamos falando de 2 décadas de obras.
Tentar acelerar o processo exigiria comprar mais máquinas perfuradoras, cada uma custando cerca de 150 milhões de dólares. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a geologia é imprevisível. Uma máquina quebrada, um lençol freático inesperado ou uma falha na rocha podem paralisar o trabalho por meses, enquanto o medidor de custos continua girando furiosamente. Mas o custo financeiro é apenas metade da história. O custo físico para a região seria devastador. Para abrir um buraco desse tamanho, os engenheiros teriam que remover dezenas de milhões de toneladas de terra e rocha. Imagine uma frota interminável de caminhões basculantes, dia e noite, transportando essa montanha de detritos para fora da cidade. Isso equivale a centenas de milhares de viagens, adicionando ainda mais tráfego e poluição às estradas que o projeto promete aliviar. Um estudo interno do governo sugere que a poluição do ar durante a construção poderia ser 20 a 30 vezes pior do que a de uma obra rodoviária normal. As comunidades locais vivem com medo do barulho constante, das perfuratrizes e da poeira fina que cobriria seus bairros. Há também o risco geológico real de subsidência, o solo assentando e afundando acima do túnel, o que poderia rachar fundações de casas e edifícios na superfície. Ambientalistas alertam que a rota proposta atravessa ecossistemas vitais, como o rio Don e áreas úmidas que servem de refúgio para a vida selvagem. Além disso, há a questão dos recursos. Um projeto dessa magnitude agiria como um buraco negro para materiais de construção. Ele sugaria todo o suprimento de concreto e aço de Ontário. Isso criaria uma escassez artificial, fazendo disparar os preços para qualquer outra pessoa que quisesse construir uma casa, um hospital ou uma escola. O mercado de construção da província poderia ficar paralisado, refém de um único megaprojeto. No entanto, apesar dos riscos titânicos e do caos potencial, há um argumento sedutor que mantém o projeto vivo. Se funcionar, os benefícios seriam transformadores. Modelos do Ministério dos Transportes mostram que, sem intervenção, até 2031, as viagens na atual rodovia 401 demorarão 90 minutos a mais do que hoje. O túnel promete apagar esse futuro sombrio. Ao desviar caminhões e trânsito de passagem para o subsolo, a superfície voltaria a fluir. Isso teria um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da América do Norte. Fábricas em Detroit receberiam peças a tempo. Armazéns em Ontário operariam com eficiência máxima. A economia de combustível e horas de trabalho seria imensa. Além disso, um túnel é um ambiente controlado. Sem cruzamentos, sem saídas abruptas, sem neve ou chuva, o risco de acidentes cai drasticamente. A segurança seria incomparável. E há a promessa de transporte público rápido. Trens ou ônibus voando pelo subsolo a velocidades constantes, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Para a economia local, a construção criaria 10 mil empregos diretos, sustentando famílias de engenheiros e operários por uma geração inteira. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O túnel sob a rodovia 401 é a maior aposta de infraestrutura já concebida na América do Norte. Se for bem-sucedido, será uma maravilha do mundo moderno, um novo padrão de eficiência que fará a Interestadual 95 parecer obsoleta. O Canadá terá resolvido seu maior problema logístico e garantido seu futuro econômico. Mas se falhar, se os custos dobrarem como tantos outros megaprojetos, ou se a construção se arrastar indefinidamente, Ontário herdará uma dívida que sufocará seus serviços públicos por décadas. Será um monumento inacabado à ambição desmedida. As máquinas ainda estão silenciosas. O solo ainda está intacto. Mas a decisão precisa ser tomada. Continuar sangrando bilhões no congestionamento ou arriscar tudo em uma visão subterrânea. A única certeza é que o preço de não fazer nada já se tornou alto demais para pagar. O Saara não é apenas areia. É uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo. Mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares. Lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora.
Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixes secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 Oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado.
O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 Oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um Oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 Oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do Oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toi abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os Oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 Addax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia.
Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O Oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Você sabia que existe um objeto pequeno que cabe no seu bolso, mas que consome silenciosamente 1/3 de toda a sua vida? Não é ouro, não é diamante. É o dispositivo que você provavelmente está segurando agora. Olhe bem para ele. Por trás desse vidro frio e metal liso, esconde-se uma história de sobrevivência brutal. Para chegar até sua mão, este aparelho teve que vencer 800 testes mortais. Ele nasceu de uma explosão na Terra, foi banhado em ácido, queimado por lasers e torturado por robôs. Se ele falhasse em apenas 1 segundo dessa jornada, seria destruído imediatamente. A nossa jornada começa muito longe das lojas limpas e iluminadas onde você compra seu telefone. Ela começa no barulho, na poeira e na força bruta de uma mina a céu aberto. O primeiro passo para criar a tecnologia mais refinada do mundo é, ironicamente, explodir pedaços do planeta. Engenheiros utilizam dinamite para rasgar a crosta terrestre e chegar ao bauxita, uma rocha avermelhada e suja que guarda o segredo do alumínio. Aqui, a escala é monstruosa. Escavadeiras gigantescas, com pneus 2 vezes maiores que um homem adulto, recolhem toneladas dessa terra vermelha. O chão treme, enquanto caminhões do tamanho de casas transportam a rocha bruta para o triturador. É uma cena de violência industrial necessária. As pedras são esmagadas até virarem pó, mas elas ainda estão cheias de impurezas. Para limpar essa sujeira, a indústria realiza uma verdadeira mágica química. O pó de rocha é mergulhado em tanques com soluções cáusticas ferventes, digerindo a pedra e deixando para trás apenas o óxido de alumínio puro, um pó branco que parece neve. Mas o verdadeiro show de força acontece agora. Para transformar esse pó branco em metal sólido, precisamos de uma quantidade de energia assustadora. O material é colocado em enormes cubas e bombardeado com eletricidade. Estamos falando de correntes elétricas tão fortes que poderiam iluminar uma cidade inteira. O calor é infernal, chegando a quase 1000 graus Celsius. Nesse caldeirão elétrico, o oxigênio é arrancado à força e o que sobra no fundo é alumínio líquido, puro e brilhante, fluindo como água prateada. Esse metal fundido é derramado em moldes para criar blocos sólidos gigantes. O que antes era apenas terra suja no chão da floresta, agora se tornou um lingote de metal aeroespacial, pronto para a próxima fase. Mas não se engane, até agora usamos apenas força bruta. A partir deste momento, a força bruta sai de cena e entra a precisão cirúrgica. O bloco de metal bruto está prestes a passar por uma dieta rigorosa e dolorosa. O bloco de alumínio sólido entra agora em uma fábrica onde o barulho muda. Sai o estrondo das explosões, entra o zumbido agudo das máquinas de corte. O objetivo aqui é esculpir o corpo do telefone. Imagine um bloco de metal sólido. Para criar a carcaça do aparelho, máquinas de fresagem controladas por computador, chamadas CNC, começam a cortar o metal. Elas não apenas cortam, elas esculpem. As lâminas giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, removendo o excesso de material com uma precisão que o olho humano não consegue nem enxergar. É como ver um artista esculpindo em mármore, mas na velocidade da luz. No entanto, há um problema perigoso aqui, o atrito. Quando o metal é cortado nessa velocidade, ele gera um calor intenso. Se esse calor não for controlado, o alumínio pode entortar ou deformar, e todo o trabalho estaria perdido. Para combater isso, a área de corte é inundada constantemente com um líquido refrigerante. É como uma cachoeira contínua que mantém o metal frio enquanto ele é violentado pelas lâminas. O processo transforma um bloco pesado em uma estrutura leve e elegante. Mais de 90% do metal original é removido e reciclado, deixando apenas o esqueleto perfeito do dispositivo. Depois do corte, a superfície ainda está áspera.
Ela passa por um processo de jato de areia microscópico para ganhar aquela textura fosca e suave que você sente ao tocar. Em seguida, vem a anodização, um banho elétrico que cria uma camada protetora colorida, fundindo a cor ao próprio metal para que ela nunca descasque. Agora temos um corpo perfeito. É forte, é bonito, é frio ao toque. Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de metal morto. Ele não pensa, não vê e não ouve. Para dar vida a esse corpo, precisamos viajar para o lugar mais limpo da Terra e fabricar o cérebro da máquina. Deixamos o chão de fábrica úmido e barulhento para entrar em um mundo de silêncio e pureza absoluta. Estamos nas salas limpas. Aqui, o ar é 1000 vezes mais limpo do que em uma sala de cirurgia de hospital. Os funcionários vestem trajes que cobrem o corpo inteiro, parecendo astronautas, porque o maior inimigo agora é você. Uma única escama de pele humana, um fio de cabelo ou uma partícula de poeira invisível pode destruir todo o processo. Se uma poeira pousar no chip durante a fabricação, é como se uma pedra gigante caísse em uma rodovia. O trânsito de informações para e o chip morre. A tecnologia usada aqui é a litografia extrema. Máquinas que custam centenas de milhões de dólares usam luz ultravioleta invisível para imprimir o cérebro do telefone. Mas elas não imprimem com tinta, elas imprimem com luz e sombra sobre discos de silício, que é basicamente areia purificada ao extremo. A escala é alucinante. Estamos desenhando estradas para a eletricidade, que são milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Em um pedaço de silício do tamanho da sua unha, essas máquinas conseguem colocar bilhões de transistores. Imagine toda a população do planeta Terra espremida em um selo de carta. Essa é a densidade de um processador moderno. Cada um desses bilhões de interruptores minúsculos precisa funcionar perfeitamente, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. É aqui que a areia se torna inteligência. É o auge da capacidade humana de controlar o mundo físico. O cérebro está pronto, é o objeto mais complexo já feito pelo homem. Mas um cérebro sem energia não serve para nada. Precisamos de um coração pulsante, e fabricar esse coração é um dos passos mais perigosos de todos. A bateria é o componente que dá vida a tudo, mas ela é, essencialmente, uma caixa cheia de energia química pronta para ser liberada. Fabricar baterias é como domar um raio e colocá-lo em uma garrafa. O processo exige precisão e segurança máxima, pois os materiais usados, como o lítio, são altamente reativos. Em linhas de produção que parecem laboratórios futuristas, folhas finas de metal são revestidas com pastas químicas pretas. Essas folhas são enroladas ou empilhadas com perfeição absoluta. Não pode haver nenhuma folga, nenhum espaço vazio. Então entra em cena a prensa hidráulica. Imagine uma máquina aplicando toneladas de pressão sobre a bateria. O objetivo é espremer as camadas para que fiquem compactas, mas a pressão precisa ser calculada com a precisão de uma pena. Se a máquina apertar pouco, a bateria não funciona. Se apertar demais, pode esmagar os separadores internos, criando um curto-circuito que faria a bateria pegar fogo no seu bolso meses depois. É um equilíbrio mortal. Depois de montadas, as baterias não são enviadas imediatamente. Elas passam pelo teste do inferno. Elas são colocadas em câmaras onde a temperatura sobe para 80 graus e depois despenca para temperaturas congelantes. Elas são carregadas e descarregadas violentamente. Os engenheiros estão tentando fazer a bateria falhar na fábrica, para que ela não falhe na sua mão. Apenas as sobreviventes, as que aguentaram a tortura térmica sem inchar ou perder força, são aprovadas. Agora temos o corpo, o cérebro e o coração. Falta a janela para o mundo, a tela. A tela é a parte que você toca o dia todo, então ela precisa ser mágica. Começamos com vidro de alta resistência, mas o vidro, por natureza, é frágil e cheio de defeitos microscópicos. Para resolver isso, os painéis de vidro tomam banhos químicos que trocam os íons da superfície, tornando a estrutura molecular do vidro incrivelmente dura. É como criar uma armadura transparente. Depois, robôs aplicam revestimentos líquidos que giram em alta velocidade, espalhando uma camada mais fina que um sopro para evitar marcas de dedos e reflexos.
O corte desse vidro não é feito com serras, mas com lasers ou jatos de água que cortam com precisão de joalheiro. Um erro de meio milímetro e o vidro vai para o lixo. Agora chegamos ao grande momento, a montagem final. É aqui que todas as peças se encontram. O chassi de alumínio chega na esteira. Braços robóticos movendo-se com uma velocidade que borra a visão. Colocam a placa-mãe no lugar. Câmeras minúsculas são inseridas. Sensores microscópicos são colados. A bateria é fixada. E, finalmente, a tela é baixada. Mas ela não é apenas colada, ela é selada. Máquinas de sucção a vácuo seguram a tela e a pressionam contra o corpo do telefone, garantindo que o aparelho seja hermético, protegido contra água e poeira. O nível de precisão aqui é tão alto que se você colocasse uma folha de papel entre as peças, ela não caberia. Tudo é justo, tudo é sólido. O telefone parece pronto. Ele brilha, ele liga, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais cruel está prestes a começar. O aparelho acabou de nascer, e agora nós vamos tentar matá-lo. Bem-vindo à Câmara de Tortura. Antes que qualquer lote de telefones seja enviado para as lojas, algumas unidades são escolhidas para o sacrifício. A filosofia aqui é simples: se o telefone quebrar, que ele quebre na fábrica e não com você. Robôs implacáveis começam a apertar os botões do telefone milhares e milhares de vezes, simulando anos de uso em poucas horas. Eles conectam e desconectam o cabo de carregamento violentamente. Eles torcem o corpo do aparelho para ver se ele dobra, mas isso é só o aquecimento. Em seguida, vem o teste de queda. Máquinas soltam o telefone de diferentes alturas sobre concreto, aço e madeira. Câmeras de super câmera lenta filmam o impacto para ver como o vidro reage à onda de choque. Se a tela estilhaçar fácil demais, todo o lote de produção é paralisado e investigado. Depois da queda, vem o afogamento. Os telefones são mergulhados em tanques de água pressurizada para testar a resistência a líquidos. Jatos de água potentes são disparados contra as entradas do alto-falante e do carregador. E não para por aí. Existe a câmara de poeira, onde um pó fino é soprado contra o aparelho por horas, tentando penetrar nas frestas e destruir os componentes internos. Apenas os aparelhos que sobrevivem a essa maratona de destruição, saindo da água funcionando e caindo no chão sem quebrar, dão o sinal verde para que os outros sejam vendidos. É a sobrevivência do mais forte em escala industrial. Enquanto os telefones sobreviventes são limpos e polidos para serem embalados, uma linha paralela trabalha na proteção final, as capas. Grânulos de plástico coloridos são derretidos e injetados em moldes de metal sob alta pressão, criando a segunda pele do seu aparelho. É o toque final de personalização em um processo massivamente padronizado. Agora, olhe para a caixa fechada. Dentro dela, há um milagre da logística. Até o peso das caixas empilhadas nos paletes de transporte aéreo é calculado matematicamente para que o avião de carga fique perfeitamente equilibrado no céu. Nada é deixado ao acaso. Do buraco sujo na mina de bauxita até o clique suave da caixa fechando, cada passo foi uma batalha contra o caos. Rivais no mercado tentam copiar, tentam fazer mais barato, tentam fazer mais rápido. Mas o que vimos hoje é uma obsessão pela perfeição. Voltamos à pergunta do início: como um pedaço de rocha se torna um supercomputador? A resposta é: através de um esforço humano monumental. Milhares de engenheiros, milhões de horas de trabalho, robôs de precisão e testes impiedosos. Aquele pequeno objeto no seu bolso é o resultado final da maior cadeia de cooperação que a humanidade já criou. Ele sobreviveu ao fogo, ao ácido, à pressão e à água para servir você. E agora que você sabe o que ele enfrentou, a verdadeira questão é: você vai olhar para o seu telefone da mesma maneira amanhã? Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes.
Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece: a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente. Mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomiya Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna. Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra.
Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície, ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados, mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal, sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais, e quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões, e elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho.
A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e em uma fração de segundo já está na próxima flor. Elas não hesitam, elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos, brilhantes e geométricos, cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação!